alunos, tudo bem com vocês? Então vamos mais para uma aula aqui, né, de ciências a respeito das células. Então vamos continuar falando sobre as células. Na última aula, nós falamos que a célula é a estrutura básica de todos os seres vivos. Então não existe ser vivo sem célula. Para ser considerado vivo, a primeira característica que a gente olha é a célula, é a presença de célula. Só que existem vários tipos de seres vivos. Então, existem vários tipos de célula. É porque se a gente tem vários tipos de seres vivos, é porque a gente tem vários tipos de células. Porque a célula é a precedente, é o início de um ser vivo. É o início da célula. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso. Então, aqui a gente vê as duas células que existem. Os dois tipos de células são células procariotas e células eucariotas. Então, vamos lá. Você consegue ver nessa imagem que há diferenças nessas células, certo? Você vê que a célula eucariota, ela tem alguns componentes que não estão presentes na célula procariota. Você está vendo ali escrito núcleo, nucleolo, mitocôndria, na eucariota. Na procariota, você vê escrito nucleoide, cápsula, flagelo, parede celular, membrana plasmática e ribossomas. Tem esses compartimentos na célula eucariota? Tem. Mas tem algo que a célula eucariota tem e que a procariota não tem. Então, vamos por partes. Nessa figura, a gente pode perceber que a célula, ela possui dentro dela várias partes. Então, vamos falar aqui primeiro da procariota. Ela tem cápsula, que envolve ela, a membrana plasmática, que está dentro da cápsula. Você tem esse flagelo que ela usa para se movimentar a célula. Lá dentro dela, nós vemos a parede celular e mais dentro nós podemos ver essas bolinhas ribossomas e lá no meio, lá no centro, o nucleoide. Lá na eucariota tem todas essas estruturas, só não tem o flagelo para a gente ver aí. E tem uma estruturazinha que se chama núcleo, que não está presente na procariota. A procariota tem nucleoide, mas não tem núcleo. O que seria esse núcleo? Então, nós vamos ver mais à frente, tá? Então, olha só. De acordo com a estrutura celular, né, com a estrutura das células, os seres vivos eles são divididos em dois grandes grupos. Os seres procariontes, cujo nome significa proto, de primitivo, cário, de núcleo, e ontos, de ser, procariontes, seres primitivos. Por quê? Porque o núcleo é primitivo. E aí os eucariontes significa que eu, verdadeiro, cário, núcleo, ontos, ser. São seres que têm um núcleo verdadeiro. Então, os eucariontes, a gente fala que eles têm núcleo, ou seja, membrana nuclear que separa o DNA dentro da célula. E os procariontes, como eles têm um nucleolo, que é um núcleo primitivo, ele não chega a ser uma membrana que separa o DNA dentro da célula. Então, eles são procariontes. Então, veja bem, nós temos os seres procariontes, que não tem núcleo verdadeiro, ou seja, carioteca, também chamada de membrana nuclear. E temos os eucariontes, que tem núcleo verdadeiro, que tem a carioteca, ou seja, a membrana nuclear. Então, aqui, quais são as diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica? Não é só a presença ou ausência de membrana nuclear. Veja bem, tem essa primeira característica, né? A célula procariótica, ela não tem membrana nuclear. Já a célula eucariótica, ela tem membrana nuclear e nucleolo. Já a célula procariótica
tem ausência, ela não tem organelas com membranas. O que são organelas? São pequenos órgãozinhos, partezinhas dentro da célula, que cada uma tem uma função. A célula procariótica, ela tem menos organelas que a célula eucariótica, porém, essas organelas, elas são bagunçadas dentro da célula, elas não têm membrana. Já as organelas, ou seja, as partezinhas da célula eucariótica, têm membrana. São bem mais organizadas as células eucarióticas. A célula procariótica, ela tem a fotossíntese e a respiração celular ocorrendo nas membranas, tá? Na membrana da célula é ela que faz a fotossíntese e a respiração celular. Vamos relembrar aqui o que é fotossíntese? Fotossíntese é a capacidade que alguns seres vivos têm de converter a luz solar, né, em energia dentro deles. Não é só a luz solar, eles pegam gás carbônico, a luz solar, mais a água, mais os sais minerais e transformam em energia para que eles possam realizar as atividades deles. Quem faz fotossíntese? Algas e plantas. Nesse caso aqui da célula procariótica, as algas que são procariontes, tá? E no caso da célula eucariótica, a fotossíntese ocorre em cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Então, existem partes específicas dentro da célula eucariótica que fazem a fotossíntese, no caso dos seres que fazem fotossíntese, como as plantas, e algumas algas também que são eucariontes. E a respiração celular que todos os seres vivos fazem, todos, plantas, algas, todos os seres vivos fazem, ela ocorre nas mitocôndrias. Ou seja, não tem mitocôndria na célula procariótica e também não tem cloroplasto na célula procariótica. São estruturas que são apenas na célula eucariótica. Continuando aqui, a célula procariótica, ela também são as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Então, é uma característica de todas as bactérias é que elas são procariontes, são seres procariontes. Então, aqui a gente tem que a célula procariótica são todas as células que não possuem membrana nuclear ou carioteca, que separa o núcleo do restante do material da célula. Então, aqui temos uma figura da célula procariótica mais uma vez. Aí você vê um exemplo de uma bactéria, mas mais pra frente nós vamos falar sobre isso, tá? É só um exemplo de ser procarionte a bactéria, tá? Além das bactérias, tem as algas azuis, também chamadas de cianobactérias ou cianofícias, que estão dentro do grupo dos seres procariontes. E aí você vê que a estrutura dele é uma estrutura bem mais simples do que a que nós vamos ver daqui a pouco, que é da célula eucariótica. Então vamos relembrar aqui, célula eucariótica são todas as células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana, a membrana nuclear, também chamada de carioteca. Então, essa célula, ela tem uma membrana que separa as informações, o material genético de todo o restante da célula. É uma célula altamente organizada. Ela não é uma célula simples e ela se divide em dois grupos. Tem a célula eucariótica vegetal e a célula eucariótica animal. E aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das células dos seres vivos. Por quê? Quanto ao número de células, os seres vivos eles podem ser unicelulares, que só tem uma célula, que nem as bactérias e as algas, alguns fungos e protozoários são unicelulares. Já nós temos os seres que têm mais de uma célula, são formados por muitas células, são seres pluricelulares, como os animais, os vegetais, os fungos, né? Alguns protozoários também, enfim. Aí aqui a gente já tem a forma das células, tá? Então a gente vai ter células que são ovais, em formas de disco, fusiformes que são alongadas, aí estreladas como os nossos neurônios, os bastões como as bactérias, os cocos como as bactérias. Então aqui tem exemplos de vários formatos de célula que existe, né, dos seres vivos. Então, essa questão da estrutura das
células nós vamos ver na próxima aula. Então, nós vamos recapitular aqui. As células eucarióticas, elas são divididas em vegetais e animais, tá? E aí, nós vamos ter infinitos seres no planeta Terra, e esses seres, eles podem ter muitas células ou uma única célula. Os seres que só têm uma célula são unicelulares, e os que têm mais de uma célula são pluricelulares. E aí eu encerro essa aula com o formato das células, como eu já falei. Tem vários tipos de célula no nosso corpo mesmo. Nós somos pluricelulares. Então nós temos as hemácias, que são essas vermelhinhas discoides, que são as células do sangue. Nós temos o nosso tecido da pele, que cuida assim na parte externa do nosso corpo, né, que é responsável por várias funções como proteger, ligar órgãos, é o tecido epitelial. Nesse caso é um tipo de tecido que tem as células ovais, mas a gente já vai ter o tecido muscular que tem as células alongadas. E no nosso cérebro temos os neurônios também, que são células importantíssimas do sistema nervoso e que têm formato de estrela. Os bastonetes e os cocos já são bactérias. Lembrando que as bactérias são unicelulares. Então, uma célula é um ser vivo, no caso das bactérias. Então, encerra essa aula. Depois nós falamos mais um pouco a respeito. Na próxima aula, continuamos falando da estrutura da célula. E aí, na próxima aula, a gente vai ver esse tópico aqui, que é a estrutura, né, as estruturas das células eucarióticas, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima, pessoal!